O Grêmio hoje não tem um zagueiro para colocar no lugar do Gemerson. O Vieri vai jogar por ali, um garoto de perna esquerda jogando do lado de outro jogador de perna esquerda que é o Kahneman. Será que o Mano faria isso para tirar o Gemerson do time? O Rodrigo Eli tá machucado. O Gustavo Martins tá machucado. O Wagner Leonardo, que também é canhoto, tá machucado. Quem é o zagueiro do Grêmio hoje para jogar no lugar do Gemerson? Essa é uma questão, né? Porque não é comum a gente ver dois canhotos formando uma dupla de zaga. Mas também talvez não seja assim nenhum absurdo, nenhum pecado da Santíssima Trindade. Será que a solução botar Porque o que eu tô vendo é o seguinte, eu tô vendo o que eu vi hoje, tá? Em CCD. Eu vi um zagueiro de pé esquerdo, o Cano, e outro de pé direito, e o de pé direito entregou 2 jogos, 2 lances, entregou, assim, sem querer demonizar. O primeiro gol não tem cabimento, um zagueiro numa bola lenta, porque às vezes quando a bola é pesada, como se diz, é mais difícil de ter o gesto defensivo. Mas foi uma bola lenta, alçada da intermediária, e o Godoy Cruz alçou a bola da intermediária justamente porque não tinha articulação para entrar por dentro, o Grêmio estava se defendendo bem. Aí uma bola levantada, que tá só o zagueiro, o centroavante, a bola lenta, e aí ele perde no alto, não tem nem muita direção o cabeceio, né? O cabeceio de costas, dá como... E aí o Grêmio toma o gol, e no segundo lance ele se preocupa em derrubar o zagueiro, numa bola que sequer ia pro gol, ele derruba o zagueiro, e aí toca no centroavante o Baeza e engana o Volpi. 2 falhas individuais, né? Eu não acho que o Grêmio tenha se defendido mal. Depois dessa hecatombe aí, desses 2 gols, bom, aí eu acho que o emocional pegou mesmo, e aí o Godoy Cruz começou a levantar a bola na área e foi um Deus nos acuda, né? Foi um sofrimento, né? Tanto que o Vieri entra no desespero para vou tentar alguém para dar uma muleta ali pro Gemerson e pro Kahneman, né? Porque sozinho o Gemerson talvez falhasse em mais um lance. O Grêmio tem coisas a corrigir, mas eu não acho que foi uma atuação ruim defensivamente do Grêmio. Olha, eu acho que os 2 gols dá pra colocar assim na conta do Gemerson. O Kahneman ficou 200 dias, Bertoncello, sem jogar? Isso, ele não jogava desde outubro do ano passado, voltou no Grenal no último sábado e jogou hoje. E que fique bem entendido, né? O ruim aqui, eu tô pegando a régua do Grêmio, né? Claro que o Grêmio tem que jogar muito mais do que isso se quiser não sofrer no Brasileirão, né, César? Eu tô falando em função da terra arrasada que o Mano assume. O que acontece? O Grêmio, primeiro... o resultado e o que o Mano propôs. O time do Grêmio fez durante muito tempo o que foi pensado para ele fazer. Um time que se preocupou com a defesa, que conseguiu de alguma maneira controlar o adversário, foi sofrer o primeiro chute a gol foi no segundo tempo que o Grêmio sofreu. O Grêmio conseguiu controlar, não atacou muito, é verdade, jogou muito mais no erro do adversário, mas fez o que se propôs. Em determinado momento precisou mexer algumas peças, aí o time deu uma desorganizada, os lados do campo começaram a não ter controle, o Diogo pegou bem dizendo que era uma estratégia para ter contra-ataque, acabou fazendo um gol, inclusive, em cima de um contra-ataque. Agora a gente precisa aqui, eu quero ter muito cuidado, sabe, para falar sobre isso. O Grêmio gastou uma fortuna para contratar o Gemerson. O Grêmio gastou uma fortuna para contratar o Pavon. Ainda sobre uma regra de jogadores indicados pelas comissões técnicas e naquela ideia do aqui eu jogo, aqui ele joga, né? Ele que foi expulso praticamente do Atlético Mineiro, assim como o Pavon de certa maneira. E o Grêmio vai pagar esse preço por muito tempo. Hoje, por exemplo, o Grêmio tem 3 zagueiros no grupo. O Gemerson é o zagueiro pela esquerda que está jogando improvisado pela direita porque não tem outro, que 2 se lesionaram. Então, esse tipo de conduta, esse tipo de situação, é evidente que é um erro estrutural do clube? Sim, claro que é. Só que o que fazer daqui pra frente? Como imaginar daqui pra frente? Mano, vai ter que inventar um zagueiro, CC. Exatamente, vai ter que ir na base, vai ter que pegar o Luiz Eduardo, vai ter que montar. Vai ter que pegar e botar um volante ali, de repente. Um volante, o Vijaçante, e principalmente admitir o erro. O grande problema nessas situações é tu insistir em cima da convicção. Convicção em futebol, muitas vezes ela serve pra tu perder. O Gemerson já entregou vários jogos. O que nós estamos falando aqui é mais um jogo que o Gemerson entregou. Verdade. Mais um jogo. O Bertoncello dizia quando ele entregou o primeiro gol, lembra lá do jogo do Caxias, lá contra o Juventude, estava controlado e o Gemerson foi expulso com 2 cartões amarelos quase banais. Então, admitam o erro. Vamos admitir o erro. Deu errado o Gemerson. E tratem de colocar em outro lugar
e tirar do Grêmio. Por quê? Porque se ficar, vai errar de novo. Jogador insuficiente, ele se jogar, ou melhor, se ele fica no grupo, ele vai jogar. E se ele jogar, ele vai comprometer. Assim como o Pavon comprometeu e assim como o Gemerson está comprometendo. E eu falo isso com muita tristeza, porque nós estamos falando de um atleta profissional de futebol. Só que um atleta profissional de futebol que no Grêmio não está funcionando. E repito, não começou hoje. Não, e a gente pega aqui, ó, o Kahneman ficou 200 dias sem jogar, jogou o Grenal que foi duro e agora jogou 90 minutos. Se a ideia é preservar o Kahneman, vai ter que botar o Vieri. E se botar o Vieri, vai jogar quem com o Vieri? É que o problema não é... Não tem número. Não, isso sim, mas isso foi... O Grêmio deu azar também, tem duas lesões de joelho. As lesões são azar, mas o azar tá posto, né? Isso, então, tem que problema, tem que resolver o azar. O problema do jogador insuficiente é que esse modelo de jogador causa uma instabilidade. O Grêmio estava controlado. Quando dá o gol é um gol tão surpreendente, nem o adversário sabia. Aí ele se atira na frente querendo cavar uma falta. Num jogo de Sul-Americana, um jogador de mais de 30 anos, experiente. Aí acabou, porque aí o que acontece? Tu dá força pro teu adversário e um grupo que é frágil emocionalmente em razão de tudo que tá fazendo, um grupo que afunda no jogo. O último lance do jogo é uma bola na trave, que é o lance mais claro, que é um cruzamento igual. E ele simplesmente não pula e o centroavante cabeceia na trave e quase é o terceiro gol e a virada. Então, gente, admitam o erro. Vamos ser... O técnico Mano Menezes está tentando criar uma possibilidade de fortalecer o time. Vamos admitir os erros, vamos admitir os problemas e vamos tirar os jogadores insuficientes. Nós precisamos fazer isso pelo Grêmio. Dói fazer isso, admitir que pagou uma fortuna e paga mensalmente uma fortuna para um jogador insuficiente? Pode ser, mas vamos limpar a casa. Quando a gente falava sobre as mudanças e a necessidade de mudar, o Grêmio via isso. Quem é que ganhou o jogo pro Grêmio? Quem ganhou foi o Kiko Oliveira e o Aravena, que tem 22 e 21 anos. Num baita de um contra-ataque. E quem perdeu? O modo de contratar jogadores acima de 30 anos, pagando fortunas, jogadores que eram insuficientes nos adversários do Grêmio. Porque o Atlético Mineiro, não pensem vocês que ele daria o Hulk pro Grêmio. Não. Ele daria o Pavon, ele daria o Gemerson. E é o que está acontecendo. Então vamos limpar a casa. Vamos permitir que o Grêmio limpe a casa. Arrume tudo, deixe tudo pronto para que seja mais competitivo e principalmente mais confiante.